Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 20 para o 7º ano do ensino fundamental. Vamos continuar a falar sobre o Brasil, o Brasil brasileiro, esse país maravilhoso, e falar ainda sobre a população e o trabalho. Isso é muito importante. Apesar da crise, que o mundo vem enfrentando dentro dessa pandemia, mas nós vamos falar sobre população e o trabalho. Tranquilo? E é importante que, quando a gente fala sobre a população e o trabalho, tem algumas siglas que é muito importante a gente conhecer. Então, vamos começar marcando PEA, PEA, População Economicamente Ativa. Que é isso? É aquela população que já está em idade de trabalhar, de buscar um trabalho. Oba! Eu só tenho 14, então não preciso de mexer em nada dentro de casa, não preciso nem de arrumar minha cama. Tô falando isso aqui não, hein? Arrumar sua cama, arrumar o seu quarto, não é um trabalho, não. É o seu dever, viu? Ajudar a mamãe, tá? Cuidar da sua casa, você faz parte desse ambiente, tá? Olha aí, hein? Daqui a pouco você vai falar com a mamãe, que é professora de geografia, falou que você não está na idade de trabalhar. Não, nós fazemos parte desse grupo familiar e nós temos que nos ajudar. Não é correto deixar todo o serviço da casa na responsabilidade do papai, da mamãe ou de uma outra pessoa, porque é mais velho. Nós precisamos trabalhar junto aí, tá certo? Mas vamos lá. Corresponde à população com idade superior a 15 anos, que está trabalhando ou procurando emprego. Tá certo? Por quê? Porque quando nós temos uma população com menos idade, tá? Ou também com muita idade, 70, 80 anos, essa população já não é economicamente ativa. E aí a gente vai entender por que dessas expressões, tá? Dentro do setor ou dentro da economia do país. Isso faz uma diferença muito grande, tá? Então nós aprendemos que população economicamente ativa corresponde àquele número de habitantes de um determinado lugar ou do país que tem de 15 até, hoje nós podemos dizer assim, até 60, 64, 65 anos dentro da nossa realidade. Mas essa população economicamente ativa, há alguns anos atrás, ela era no máximo estourando 50 anos. Por quê? Porque a expectativa de vida do brasileiro era de 55 anos. Hoje, nós temos uma expectativa de vida maior. Então, se a nossa expectativa de vida está aumentando, também o nosso tempo no mercado de trabalho está aumentando. Agora, esse é um aumento entre aspas. Por quê? Porque aqui está falando 15 anos, certo? Que é uma idade onde boa parte da população está terminando o ensino fundamental dentro da nossa grade. Mas nem sempre foi assim. No passado também, as pessoas entravam no mercado de trabalho muito antes. Certo? Então, nós temos que, ao estudar a população economicamente ativa, ao estudar isso aqui, nós temos que conferir todas as circunstâncias que envolvem essa população. Ok? Emprego formal é o emprego com carteira
carteira assinada, né? Que tem as garantias trabalhistas. É aquela pessoa que tem férias, 13º, é depositado o FGTS, certo? O INSS é pago todo mês, é a pessoa que tem as suas garantias. Por isso que já fala, olha, emprego formal, pode ser legal, tá? Também pode-se usar essa expressão, que está com a carteira assinada. É comum a gente ouvir isso. Agora, o momento atual que nós estamos vivendo, isso é interessante. Perpassa até pela questão cultural. A geração da qual eu faço parte, que tem algumas décadas na frente de vocês, nosso sonho era ter um emprego de carteira assinada e bom é que sua carteira fosse assinada uma vez e você ficasse só em uma empresa a vida toda. Eu conheço várias pessoas que têm orgulho em dizer: minha carteira foi assinada só pela empresa X. Mas a questão cultural é muito séria, porque hoje a geração de vocês já não busca tanto esse emprego de carteira assinada quanto a geração da qual eu faço parte. Porque muitos criam, e nós vamos ver isso ainda em outras aulas, sobre a questão dos tipos de emprego que o mercado está mudando. Que tipo de profissional esse mercado está buscando? E as carreiras, diferente do passado, que eram longas, que não mudava tanto, hoje as carreiras mudam. E de repente, eu sou um profissional que tenho que voltar, tenho que me especializar porque a função que eu faço não existe mais. Então, tudo isso, ao avaliar esse emprego formal, eu também tenho que rever os conceitos atuais da sociedade. E aqui, no Brasil, o estoque de emprego formal com ajustes nos meses de dezembro de 2002 a 2016. É interessante, porque se eu pegar de 2019 a 2021, vocês vão ver que teve uma queda e que a situação está bem diferente. Por quê? Porque essa pandemia, ela mexeu com a estrutura de empregos, até mesmo o emprego informal, que é o que nós vamos falar também. Tá? Então, nós vemos que teve um crescimento, pois queda devido a crises que o mundo passou por elas, tá? Olha aqui, 2008, 2009, 2010, 11, 2013, olha aqui, chegou no 14, no 15 já começa a ter queda novamente. 2016, 2017 se elevou, 18, no 19. Aí vocês vão ver 2020, podem olhar na internet, vocês vão ver que a queda foi vertiginosa. Até porque esse momento que nós estamos vivendo gerou muito desemprego. E aí, a distribuição da população economicamente ativa brasileira pelos setores, tá? Então, olhem bem, no setor primário, o que é isso? Na agricultura, na extração, na pecuária. Setor secundário, no comércio. Setor terciário, na prestação de serviço. Observem que a maior parte da população está sendo absorvida aí. Por quê? Porque hoje é o que está crescendo mais, é a prestação de serviço. Nós podemos observar, vamos citar hoje, o motoboy, as entregas. Olha como que isso cresceu
na pandemia. E é o que salvou muita gente que perdeu o seu emprego e entrou nessa nova função. É o ser humano se adaptando ao mercado em que ele está inserido. Ok? Desemprego e a economia informal. É aquilo que eu comecei a falar no slide anterior. Muitas das vezes a pessoa perde o seu emprego, que tem todas as garantias, e o mercado está tão difícil, a crise está tão brava, vamos colocar assim, que a pessoa se sujeita a entrar no mercado informal. Aí o nome já diz. Se no formal, que é o legal, agora eu estou à margem da lei. Eu não tenho as garantias. O meu acordo é verbal, não está assinada a minha carteira, eu não vou ter férias, eu não vou ter aposentadoria depois. Por quê? Porque eu estou no mercado que não está legalizado. Ok? A maioria dos países enfrenta problema do desemprego, situação que ocorre quando uma pessoa disposta a trabalhar não encontra trabalho no mercado formal. Tá? São diversos os fatores que levam o indivíduo a estar desempregado. Hoje, nós podemos citar um que é no mundo todo, a pandemia. Ela tem atingido o mundo todo. Como também crises econômicas que resultam, entre outras consequências, em demissões nas empresas. Se o comércio cai, se o poder de compra da população diminui, o empresário vai demitir. E aí, a pessoa, quando as portas do mercado formal se fecham, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que sobreviver. Então, ela se sujeita a estar no mercado informal, né? Taxa de desemprego no Brasil. E nós percebemos aí que o IBGE mostra que tem crescido, infelizmente, tá? 2020. E as pessoas se sujeitam a estar no mercado informal para garantir o sustento das suas casas. Muitas das vezes, vendendo literalmente no meio da rua, né, risco de acidente, e muitas das vezes sofrem problemas com os comerciantes, tá, que pagam impostos, não são melhores do que esses que estão no mercado informal, mas eles têm despesas a mais. Então, o dono da loja, normalmente o que ele faz? Ele vai brigar, ele vai querer tirar de perto da sua loja aquela pessoa que não paga os impostos. Por quê? Porque aí a concorrência se torna desleal. Tá certo? E aqui nós estamos vendo feirantes, mas também tem todo tipo de mercadoria que pode ser vendido nesse mercado informal. Tá certo? Mais uma vez, feirantes, e a gente percebe que hoje no Brasil, muitas das pessoas que já estão até fora da faixa etária de PEA, né? Pessoa economicamente ativa, está com mais idade, muitas das vezes volta para poder acrescentar algo no dia a dia das suas casas também, tá? Aí, pequeno agricultor, né? Como eu disse, todo tipo de mercadoria. É a necessidade que faz com que a pessoa se sujeite a
está levando a sua mercadoria até o cliente. E, muitas das vezes, ter até conflitos com o empresário devido àquilo que nós falamos. Pelo fato dele estar dentro da economia informal, ele não tem os encargos que os impostos exigem do empresário. E, além da economia informal, nós temos o trabalho infantil, que é uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e literalmente é crime. Mas quando eu estou falando de trabalho infantil aqui, eu não estou falando de você ajudar sua mãe não, hein? Por favor. Não proteger a infância é condenar o futuro. Literalmente. Tá? E distribuição das crianças trabalhadoras por regiões. Nós percebemos que no Nordeste tem o maior número, tá, de crianças ainda que trabalham. Na região Sudeste o número também é muito grande, mas nós não podemos esquecer que na região Sudeste concentra a grande maioria da população brasileira. Aí o percentual é alto, não justifica, porque isso é crime, tá? Mas infelizmente é uma realidade ainda no Brasil. Trabalho doméstico, muitas das vezes, quando se pega uma criança e força essa criança a trabalhos que vão além da sua capacidade. Tá? Em outras casas que, inclusive, não é a sua. Crianças e adolescentes trabalhando por atividades. Aí nós vemos que grande parte das crianças são exploradas nas atividades domésticas, atividades agrícolas e também no comércio, na indústria. Existe uma legislação no Brasil que protege, tá, o adolescente que quer trabalhar. É válido. Agora, de maneira alguma, eu estou falando aqui daquele trabalho que a gente faz lá dentro da casa da gente, tá bom? Para ajudar. Deixar isso bem claro. E a mulher no mercado de trabalho? A participação da mulher no mercado do trabalho ela tem crescido muito, apesar de que a mulher sofreu muito também nessa pandemia. Por quê? Foram as que mais foram demitidas. Primeiro que colocaram para fora. É triste, mas é uma realidade. E realidade ainda, é terrível. As mulheres, numa mesma função, muitas das vezes recebem menos do que o homem, pelo simples fato de ser mulher. Casos de desrespeito aos direitos garantidos. E aqui eu estou falando no mercado formal. Tem carteira assinada, mas as garantias que a lei confere à mulher, muitas das vezes não é respeitada. E elas se sujeitam a isso pela necessidade de estar atuando e de estar ajudando em casa. E lembrando que ainda tem uma jornada dupla. É muito sério isso. Em momentos de crise, historicamente, as mulheres eram as primeiras a serem demitidas. Foi o que eu acabei de falar, que nessa crise foram as que mais perderam o emprego, foram as primeiras que foram colocadas para fora. Então, entender o mercado de trabalho exige um pouco de um olhar mais apurado, tá? Que você observe bem, porque perpassa por valores que vão além da economia, perpassam até por questões culturais. É muito sério e a gente tem que buscar entender isso e conhecer as leis para fazer valer os nossos direitos e cumprir os nossos deveres. Tranquilo? E aqui nós temos a fonte, né, onde buscamos material para trazer para vocês. E não esqueça,
de acessar a nossa plataforma SMED-GV. Tranquilo? Para isso, é facílimo. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que está aparecendo aí no canto da tela. Tranquilo? Entre também nas nossas redes sociais e acesse o nosso canal do YouTube. Tranquilo? Tchau, tchau. Até a próxima.